De Belém do Pará para o mundo da tecnologia e inovação. Uma trajetória inspiradora e cheia de transformação. Vamos descobrir agora como comunicação, tecnologia e liderança feminina se conectam na história de Renata Feltrin. Fique com a gente. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e estou aqui mais uma vez com meu sócio e grande amigo Samir Caran. Fala, galera. E hoje, Samir, quem que tá com a gente aí? Recebendo nada mais, nada menos que Renata Feltrin. Obrigado, Renata, por topar bater esse papo aqui com a gente. O PQP é sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo. Você tem um repertório aqui excelente para a gente falar dos 3 temas de uma forma muito aberta. Obrigado mais uma vez por topar. Vou deixar para você mesma se apresentar. Boa. Tá bom? Eu acho que a sua história fala muito melhor do que eu poderia falar aqui, até porque senão eu vou ficar uma meia hora sem essa ficha aqui, esse currículo. Cara, uma honra receber você aqui na mesa do PQP. Muito obrigado. Obrigada eu, gente. Estou muito feliz pelo Legal, convite. Uma honra estar aqui com vocês. Que ótimo. Uma alegria falar desses assuntos que são, enfim, paixões. Boa. Não dá para falar da minha história sem falar de inovação, de tecnologia e de empreendedorismo. Sim. Long story short, como é que eu começo essa história? Vamos lá, tentar começar do resumir. começo. Eu fiquei super impressionado, assim, você com 21 anos já começou empreendendo, é isso? Antes de ir para o mundo Isso. corporativo, era lá em Belém mesmo, foi aqui. Isso. Conta um pouquinho como é que começou essa paixão por tecnologia. Vamos. Bom, eu nasci em Belém do Pará, vim da Amazônia, fiz então. comunicação. Quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu sempre conto essa história porque eu acho que contexto, né, ajuda a gente a entender as coisas. Então, quando eu entrei na faculdade de comunicação, no ano que eu entrei, que foi em 95, em 94 o Netscape tinha se tornado o primeiro browser broadcast de internet, que Sim. se torna browser comercial. Então, a internet sai das faculdades, daquele ambiente regulado, Certo. acadêmico, e vira acesso de todo mundo, né? A gente aprende, informação deixa de ser algo, né, difícil Popularizou. popularizou, o que a gente está todo vendo com mundo inteligência ali. artificial hoje, né, Exato. nos últimos 3 anos, Exato. praticamente, que se tornou broadcast. Parecido com o Que a gente falou no episódio sobre IA, falando É. exatamente esse paralelo. Então, né? exatamente. Imagina eu entrar numa faculdade de comunicação e internet virando broadcast. Então, era uma Sim. revolução. Eu comecei a estagiar em agência de publicidade lá, Uhum. porque eu escolhi habilitação em publicidade. Mas, assim, fora do eixo Rio-São Paulo, vocês imaginam que as coisas demoram mais um tempo. Tá. Isso, vou denunciar a idade aqui, mas muitos anos atrás, né? Perfeito. Mais de 27 anos atrás. E aí eu, pensando, trabalhar em agência, sempre fui muito apaixonada por tecnologia, vivendo essa revolução. Provocava as agências, a gente precisa fazer alguma coisa com a internet, né? Trazer, não existia essa palavra digital. Tá bom. E as agências, né, demorando a tracionar isso, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou montar eu uma empresa, e montei uma empresa para desenvolver De sites. comunicação. Ah, tá. Não, para desenvolver sites. Desenvolvedor de sites. Chamava Ponto Contato Digital, que era uma empresa Que que ótimo. desenvolvia sites. Contratei 2 desenvolvedores, fiz todos os cursos que vocês possam imaginar. Aquele tempo, os sites, né, era Flash, os sites Sim, era uma coisa eu já meio fiz site em ranzona, Flash era também. umas Front coisas page. Denuncia um pouco que eu fiz site em Flash. Aquela coisa O de Flash banner. já era um pouquinho depois, Foi um né? pouco depois, 94 ainda era, 95 ainda era tudo muito Um estático na pouquinho internet. depois, Era um pouquinho depois. Flash foi um pouquinho Foi depois. um pouquinho depois, mas fiz todos os cursos, batia na porta das empresas para dizer para legal. elas que elas tinham que sair das páginas amarelas, que as pessoas iam Sim. achar elas se elas estivessem na internet. Era quase uma Caramba, cara. evangelização. Exato. Enfim, e Isso lá em acabo Belém mesmo. lá em Belém. Cara, deixa eu Ficou- só fazer um paralelo para vocês verem. Quando a gente fala que a gente hoje está vivendo um momento de mundo muito parecido com 94, ninguém tem dúvida que IA Uhum. é uma ferramenta A nova que internet. veio para ficar e mudar a forma como a gente Totalmente. trabalhava, Uhum. né? Mas vocês percebem também que lá em 95, qual que era o nosso argumento para convencer? O que a gente achava que a internet ia servir? Para o cara sair das páginas amarelas. Hoje a gente já tem muita aplicação, mas as principais aplicações de IA ainda nem apareceram. Sim, A gente ainda nos é uma primórdios. tecnologia ainda muito incipiente. Sim. Esse paralelo é muito, muito vivo, né? Exato. Do que aconteceu em 94 e o momento Sim. de mundo. E da Sair das forma- páginas amarelas. E O da- de hoje eu seria sempre o chat digo- GPT Isso, para fazer uma isso. tarefinha. Eu sempre digo que tecnologia sozinha ela não tem poder de nada. É a tecnologia conectada ao comportamento humano e a forma como a Isso, gente Rê. usa a tecnologia que transforma tudo. Uhum. E isso vai ganhando tração, vai ganhando força a partir de como
a gente vai entendendo, essa tecnologia vai permeando a nossa vida, as nossas atividades, o trabalho, enfim, vida pessoal. Isso vai mudando tudo. Então, é o que vai acontecer com o IA, né? Cada É. vez mais, isso democratizando. Não quer dizer que hoje a gente fala muito sobre isso, mas de verdade, quem usa e quem aplica isso no dia a dia, as empresas que estão trazendo isso, que já estão trazendo IA como uma vantagem, um fair competitive advantage, né? É muito Boa. pouco, Sim. né? Então, mas isso nos próximos anos vai tracionar. Sem dúvida. Foi o que aconteceu com, quando eu falo internet, essa capacidade de conectividade, Legal. de relacionamento humano através desse ambiente virtual, né, dos gadgets, enfim, que foi uma coisa que foi evoluindo. Então, só voltando para a minha história, quando eu monto a empresa, tudo começa a desenvolver mercado, começa a estudar, e aí se esgota a possibilidade de fazer isso lá em Belém. Eu resolvo vir para São Paulo para fazer uma pós-graduação em criação visual e multimídia, Legal. que era um curso também super, eu sempre conto que era um curso que eu tive 2 semestres de história da arte, coisas assim, porque a gente não tinha muito, não existia nem a palavra digital, não existia Sim, celular. ainda não tinha tanto conteúdo assim para ser Tinha ensinado. conteúdo, a gente estava explorando academicamente. O curso era vamos aprender junto, né? Quase. Mas explorando academicamente o que era isso. Aham. Aí eu acabo, para vir poder fazer o curso, né? Acabo vindo, deixo a minha empresa com meu irmão administrando lá e acabo vindo, assumo uma pequena gravadora para montar o departamento de internet da gravadora. Eu também falo que aí eu denunciei a idade, né? Uau, que legal. Que não existia isso, as empresas estavam estruturando essa coisa de, né, do e-commerce, de vender pela internet. Então, Sim. naquele momento, eu venho estruturar isso, faço esse curso e de lá acabo vindo, conheço meu marido que mora, é campineiro, Que legal. e venho para Campinas, porque aceitei a sede ali em Campinas, Sim. né? A gente decidiu vir morar em Campinas por causa dele. A gente decidiu, vamos casar, vamos ficar noivos Entendi. e tal, e começa a procurar um emprego em Campinas. Ah, entendi. Venho para Campinas e entro na CIT como uma web designer, que era o cargo mais júnior do júnior, Caramba, você entrou como web designer. como web designer em E ela 2004. tinha experiência de produção de site, não, fazia sim, todo sim, sentido, começou né? Exato. da base Fazia mesmo. E todo lá você, sentido. a Você empresa já foi web fechou. designer também, não foi? Sim, fiz site e tal, muito parecido a história. A empresa fica com meu irmão, toca um tempo Até hoje? lá. Não. Ah, Não, tá, tô tá. com um tempo, Naquela enfim. E aí eu venho, decido ficar, entro como web designer e faço toda a minha jornada. Tive a sorte de, né, de Ô, Rê, você estar numa lembra empresa quantos de funcionários a serviços. CIT tinha quando você entrou? Lembro, tinha uns 200 funcionários. Tá. Hoje tem 7.000, né? Isso. Então, entro numa jornada numa empresa de serviço de Caramba. tecnologia e tive a sorte de estar no core da indústria da tecnologia Sim. durante 2 décadas que a tecnologia mudou o mundo. Sim. Né? Acho que a CIT Então, foi a empresa que melhor surfou essa onda de internet. Porque sim. tinha um monte de empresa estabelecida, grande naquela... Não grande, mas boas empresas estabelecidas em Campinas. Todo mundo demorou a entender a internet. Todo mundo Sim. demorou. Sabe? Do tipo assim, do que é isso, né? A prestação de serviço de TI antigamente era muito voltada à sustentação de mainframe. Sim. Os AS400 da Mas IBM. eu acho que é esse olhar do que vai ser possível a partir daqui. Eu acho que Aham. esse olhar que a CT teve na época, né? E que é o olhar que as empresas começam a ter com a internet, com o IA Com o agora. IA hoje, né? O que vai ser possível a partir daqui? Uhum. Então, e tive essa sorte, começo como web designer, mas eu sempre fui muito interessada por negócio, por entender o que tecnologia podia ser fazer pelo negócio. E aí, muito no começo, um primeiro gestor meu já pergunta, fala, Renata, você não quer ser analista de negócio? Acho que você pergunta, você é super interessado, você conversa bem sobre negócio, eu não sabia nem o que era isso. E fui entender, então, para quem não está Como chegando tua no mundo da formação era na área de tecnologia... comunicação, de realmente você nem comunicação. conhecia o termo analista de negócio, né? E era, poxa, eu fui entender que o analista de negócio é quem escrevia em linguagem natural o que o software ia fazer, né? Explicava toda a camada de visual, front-end, e explicava todas as regras do back-end, explicava tudo. E aí eu fui aprender a fazer isso, quanto a ponto de função, tudo, escrever casos de uso. Tem uma vez eu lembro que meu marido viu um caso de uso que eu estava escrevendo e falou, nossa, é sério que você faz isso? Para ver isso é muito chato. Mas, na verdade, foi uma grande escola, de que eu aprendi a fazer essa ponte, a conversar sobre negócio, entender profundamente negócio e traduzir isso em tecnologia. Então, foram muitos E é um anos. desafio até hoje. Até hoje é isso que eu Qualquer faço, empresa, entender tecnologia. E eu falo isso me habilitou a entender como é que tecnologia podia ser alavanca para o negócio. Eu tinha que entender bastante de tecnologia também, do que era possível com o time de desenvolvimento, com os engenheiros e tudo, para poder pensar nos casos de uso, nas regras de negócio, né, e definir, e tinha que entender muito de negócio. Então, isso foi uma super escola, acho que tive uma sorte na vida. Fazer um outro paralelo, desculpa te interromper, Rê.
Eu não sou um saudosista, tá, gente? Eu acho que a evolução da tecnologia ela é muito bem-vinda. Eu acho, inclusive, hoje um ambiente muito mais profissional do que era antigamente. Mas eu sinto falta de uma coisa. Hoje eu acho que é uma hiperdivisão das funções. E a gente perdeu esse cara que tem a capacidade de discutir negócio e ter alguma profundidade técnica. Ficou muito especializado, Isso. né? Muito. O cara técnico, ele é técnico e ponto. Se você fala para ele a palavra imposto, ele... Hã? Qual classe? Qual posto? Qual classe é Posto, isso? Qual é? combustível? Sabe? Do tipo assim, houve uma separação muito grande e isso naturalmente colocou algumas camadas de desafio. Antigamente era muito mais comum esse tipo de profissional, Rê. Inclusive, eu migrei da área técnica para a área comercial também. Primeiro porque eu percebi que tecnicamente eu não era tão bom. Quanto mais eu convivia com outros desenvolvedores, eu vi, esses caras estão mais na frente. Mas em contrapartida, eu conseguia discutir justamente a parte de negócio com o cliente, de propor, né? De fazer propor. Pô, tem certeza que a gente vai fazer desse jeito? Não, mas peraí, o cálculo não pode ser assim, por isso, por isso, por isso. Hoje eu percebo que os desenvolvedores perderam essa O capacidade. que a gente estava falando hoje na prévia ali, um cliente nosso, 2025, tá? Tá com um problema, mandou um e-mail pra gente, a gente tá entrando num cliente novo, na verdade, e ele falou assim, olha, aqui a galera não tem essa visão ainda de produto. Eu converso com a galera de TI, ele conhece do software, mas quando eu faço duas perguntas de negócio, ninguém sabe responder. E aí quando eu vou para a área de negócio, pergunto, cara, o que esse produto faz, o que ele deveria fazer? Também não tem ninguém. Essa ponte, olha só como até hoje a gente precisa de profissionais que façam essa ponte. Né? Isso foi uma super escola. E eu falo que quando eu, estava nesse papel quando tem um dia que eu falo que marcou minha vida. Eu lembro que eu estava na empresa. Histórias. Acho que quem trabalha com tecnologia nerd acompanha as coisas e acompanha os movimentos. Aí a gente está acompanhando aqui. Hoje, né? OpenAI fala uma coisa, a gente olha, Google anuncia, a gente está o tempo todo olhando. E naquela época a Apple anuncia que tem um grande lançamento, né, que foi no dia 9 de janeiro de 2007. Sim. E todo mundo vai acompanhar o que é. Na hora que a gente vai ver, é o lançamento. Steve Jobs anunciou o iPhone. E eu lembro, eu já vi esse vídeo várias vezes, que ele mostra, ele fala, hoje nós temos 3 grandes lançamentos. Um novo iPod, um novo navegador e um novo telefone. E ele mostra isso na tela, tem os 3 símbolos das apps. E no final elas mixam no iPhone. E pela primeira vez o mundo vê o iPhone, que é, né, com tela touch. Não existia um gadget tela touch, então é uma revolução. Botão único. Eu fui o primeiro que olhei e falei, esse cara é maluco, né? Ele já... Não, é óbvio. Eu falei, isso não vai funcionar. O cara já tinha... Não faz sentido. Eu usava, na época, eu lembro, que eu usava um... Eu usava o BlackBerry. Então, eu usava um Trell. E o Trell tinha um teclado mecânico. E eu amava aquilo. Era um celularzinho, um tecladinho mecânico. Você fez a mesma parte, se você já assistiu Blackberry, o filme. Se não, eu não assisti vale ainda. Muito a pena, porque o dono, o CEO do Blackberry tinha a mesma tese que você, mas se provou muito errada, né? Mas eu acho que o ponto não era isso, né, da usabilidade. Acho que tinha uma coisa por trás que era essa possibilidade de todo mundo criar soluções, apps, isso que foi né, e da loja aberta. Quando ele fala isso, quando ele diz isso, naquele momento que acho que eu trabalho com tecnologia, eu falei, agora mudou tudo. Legal. Primeiro mudou porque a gente vai ter um computador na mão de verdade, né? E a gente vai ter acho que essa coisa de pensar negócio, de uma formação em comunicação, de entender o que ter vivido essa coisa da internet. Acho que nesse momento veio tudo. Eu falei, bom, agora mudou. As pessoas vão ter um computador na mão, todo mundo vai ser possível para todo mundo criar soluções para as pessoas, vai ser possível para as empresas. Antes, Agora a gente vai criar soluções, a gente vai criar ponte, tecnologia vai ser ponte de relacionamento entre empresas e pessoas, isso ficou muito claro. E naquele momento, acho que nasce essa agenda de esse olhar de produto, de UX. Eu fui a primeira pessoa eu contratei o primeiro UX da empresa num projeto, porque a gente começa... Que legal. Agora a gente vai desenvolver projetos, né? Mobile. Aí vem mobile, vem a coisa... E aí começa toda essa revolução, esse olhar, essa coisa do design thinking aplicado ao pensamento de solução, né? Então a gente começa a trazer camadas de processo conectadas à necessidade das pessoas para pensar tecnologia. E depois caminhando um pouco mais, as empresas... Isso muda completamente a sociedade, todo mundo usando tecnologia de uma forma totalmente intensa na nossa vida, né? A gente passa a existir, aí sim surge a coisa do digital, passa a existir essa sociedade digital, né? Essa capacidade da gente se relacionar através da camada de tecnologia. Né? Eu falo que
foi uma mudança tão grande que ela muda alguns paradigmas importantes. Então, muda paradigma de tempo e espaço. Eu estou aqui com vocês, mas meu marido pode estar conversando comigo, me mandando mensagem Sim. agora no meu celular, Sim. né? Enfim, eu posso estar fazendo um negócio agora, enquanto Lembra estou que falando com vocês, teve um episódio com pessoas falando comigo no celular. uma entrevistada ela falou, a internet, ela permite que você exista, essa sociedade digital permite que você exista em mais de um lugar ao mesmo tempo. Exato, Isso. exato. A gente está aqui, eu não sei o que está acontecendo com o Sim. post. Eu posso estar cancelado nesse momento. As minhas redes. As coisas acontecem em tempo. Então, há Não uma... posso, é mentira, porque eu não Isso. posto Então, nada polêmico. Eu sou um cara super desinteressante. Eu não posto nada polêmico. Mas abre um hall de possibilidades muito grande, né? E para negócios, né? Então, e as empresas começam a entender disso e trazer tecnologia como core, a famosa Sim. frase do Satya, né? De que toda empresa passa a ser uma empresa Uma de empresa de tecnologia. Aham. Isso começa a chegar mais forte para algumas indústrias. Eu falo que transformação digital acontece em ondas. As pessoas dizem, transformação... Tem indústrias que ainda estão se transformando. Isso, sim. Né? Embora a gente não fale mais tanto, mas estão se transformando. Mas para algumas indústrias, como o mercado financeiro, que tecnologia é core, isso aconteceu em 2015, 2016 de forma muito intensa. Né? E aí, eu tenho a chance, na configuração que eu estava como um papel de liderança executiva, de participar da agenda de transformação digital de grandes clientes. O primeiro deles é Itaú, fico 3 anos dentro do Itaú, pela E CIT você na já época. Posso fazer um corte rápido aí? Claro. Porque eu queria... Como é que foi esse teu Eu processo ia de perguntar a mesma transição? coisa. Beleza, aqui você já está dentro do Itaú. Você já é uma executiva. Uhum. Como foi que a web designer virou Virou. executiva? Né? Eu acho Qual foi esse teu caminho? Sim. E aí nem em termos de promoções, não é Sim. disso que eu estou falando. Em termos assim de desenvolvimento, o que Sim. você teve que ir desenvolvendo para poder chegar nessa posição de executivo? Primeiro, eu acho que essa ponte de ser analista de negócio, em que abriu esse olhar, né, que me colocou nesse lugar de que sabe conversar de negócio, que Legal. sabe entender tecnologia. Porque eu acho que eu trabalhei muito, né, trabalhando na indústria de tecnologia. Na indústria de tecnologia, a gente tem muitos engenheiros, né? A cabeça do engenheiro é sobre construir, né? O engenheiro quer construir, quer entender Isso. as peças que eu tenho para construir. E às vezes está muito focado naquilo, às vezes tem muito olhar técnico, né? Então, e essa ponte, e quem está do outro lado, quem tem a necessidade do negócio, que até não entende tecnologia, tem uma frase também que eu falo. A alta liderança, os clientes que estão do outro lado. Hoje não, hoje a gente já está acostumado mais, as pessoas estão mais familiares com tecnologia, mas tecnologia é uma coisa complexa, né? No fundo, ela é uma coisa bem complexa. Então, Quando você a acha que tá liderança de entendendo, negócio vem um negócio novo. E pronto. eu digo que a liderança de negócio ela quer entender pouco de tecnologia e confiar muito. Normalmente é assim. Então, se você é capaz de construir confiança na tua capacidade de transformar aquela necessidade de negócio numa solução de tecnologia que faz sentido, que entrega resultado, se você faz isso no tempo correto que você combinou, se você entrega com qualidade, se você é consistente nisso, não tem como você não ir bem nesse jogo, né? Então, eu sempre digo isso. Eu acho que essa capacidade de falar com o negócio, de traduzir essa tecnologia foi muito importante para fora e para dentro, porque eu acho que essa confiança também, essa ajuda, essa ponte com quem pensa a tecnologia para ajudar nessa construção de como é que a gente acerta para fazer o que é fazer o que é certo, construir o que é certo. Óbvio, aprendendo e desenvolvendo capabilities de gestão, importante, né? Esse olhar para cliente, sendo muito curioso, o tempo inteiro muito curioso, muito humilde. Eu acho que humildade é uma coisa, e eu não sei nada, o que eu aprendo todo dia, um pouquinho do muito que eu posso um dia, que eu ainda tenho que saber. Então, acho que humildade é uma coisa muito importante, mas fazendo essa linha nesse meio de campo. Então, e evoluindo do ponto de vista, quando você está próximo, nessa fronteira de estar próximo com o cliente, você acaba indo para um lugar de desenvolvimento de gestão, né? De um Entendi. lugar de liderança, porque Você te chegou a ser expõe squad muito. leader ou ter, Eu assim, não eu sei, do fui ponto de vista falando de papéis, trilhas, como analista de negócio, depois eu já virei gerente de projeto, Tá né? bom. Então já fui, porque eu falo isso, no limiar, quando você está na fronteira muito com o cliente, Você vira gerente, você vai tocar acaba o projeto. fazendo essa visão de Analista de coordenação, negócio, de gestão de gestão, projetos. de um olhar mais Legal. amplo também, de necessidades, você acaba, acho que eu tenho uma característica também que é de uma capacidade de construir essa confiança do lado do cliente, do ouvir, o olhar atento, o ouvido para entender, porque essa curiosidade, eu quero aprender, me interessar pelo que está do outro lado, acaba gerando naturalmente confiança. Então, te coloca num lugar mais de gestão, de liderança. Mas eu sempre fui muito apaixonada por essa coisa do consumidor, acho que essa coisa e do cliente, do quem vai usar a solução. Então, essa coisa de ter vindo de uma faculdade de comunicação me traz isso forte. Baita Então, vantagem estratégica para é vocês. que e aí, nesse momento que a gente começa a pensar a solução,
né, vai para o mobile e tudo, a gente era super revisto, naquele momento, as equipes com que eu convivia, super visto como um advisor de arquitetura, de tecnologia, mas com poucas capabilities e musculatura para pensar produto, porque experiência digital, porque não tinha mesmo, né? A gente estava falando de um time muito bom de engenheiros. Sim. E aí, nesse momento, a vantagem do meu background de comunicação, eu venho, trago design thinking, começo a estudar com isso, trago isso de forte para a empresa. Então, acho que nesse momento, eu também tenho um destaque importante, porque foi um destaque importante na minha carreira, que me ajudou a crescer na carreira, esse olhar. Era um olhar que era necessário para o que a tecnologia pedia para o momento, o que o negócio pedia para o momento. E depois, quando vem transformação digital, que aí eu falei que vem, né, de um advisor de engenharia, de construção, de produto, e vem para a estratégia. Por que vem para a estratégia? Aí vem um campo onde acho que a gente conseguiu entrar ali na época fortemente, começa a entrar fortemente, porque as lideranças começam a repensar o seu negócio como um todo. Não estão Isso. pensar só tecnologia, uma solução de tecnologia em si. As Começa a empresas começaram a pensar, mudar seu modelo de negócio. Fala assim, cara, começa a peraí. pensar como a tecnologia muda. Tecnologia é technology first. O que eu não estou fazendo, que Isso. tecnologia me ajuda a fazer agora. Isso, eu posso Que eu vender poderia produtos novos, fazer, o que eu estou modelos de fazendo que eu negócio posso novos. fazer melhor, o que eu ainda nem imaginei, o que o cliente, na verdade, está demandando e que eu não estou Banco é um percebendo que está excelente demandando. exemplo, porque mudou a Banco relação cliente-banco exatamente. totalmente. Eu né? lembro que ali 2015, 2016, quando eu entro para o Universo Itaú, que eu acho que é o primeiro banco brasileiro que realmente, em escala, o Itaú tem essa característica de ser curioso, humilde, vontade de aprender e entende que ele precisa entrou numa agenda de digitalização, que o cliente dele mudou o comportamento. E que e ele entende a coisa de entender para frente, que o cliente não vai mais ir nas agências, Isso. ele não quer mais ir no banco, ele quer fazer banking. Isso. E fazer banking através de tecnologia. E então, acho que foi uma oportunidade, uma escola enorme de cair dentro do Itaú e de uma forma muito parceira, né, ali naquele momento, aceitei que a empresa que eu trabalhava tinha um posicionamento de ajudar o Itaú nesse processo de transformação digital em escala, né, com muita gente, com lideranças, liderando pares com a liderança deles, pensando em estratégia de como fazer essa transformação para dentro, que era uma transformação para além da tecnologia em si, para além uma transformação de modelo de trabalho ágil, né, de organização dos times, de conexão muito próxima de tecnologia e negócio, porque até ali tecnologia é uma área que tirava pedido de negócio, então de uma conexão muito forte de como tecnologia entra como uma capability de negócio. Óbvio que isso leva muito tempo, né? Isso é um processo grande, consistente, que envolve estratégia, que envolve RH, que envolve a alta liderança pensando o negócio a partir disso. Mas vive esse processo que me é uma grande escola e que me abre também possibilidade de fazer isso para outros mercados. Então, para o mercado de CPG, indústria, seguro, que ainda era mercado financeiro, varejo, que aí varejo chega depois também nesse Pouquinho processo de depois na transformação onda, digital e com A gente pandemia é passou muito por acelerado. isso, temos muitos clientes no varejo. O varejo, o que eu vejo do varejo é que o varejo acaba sempre investindo em tecnologia como um custo ao longo do tempo, entendendo que todo ferramental de tecnologia era mais custo, compra produto, pacote, põe em loja, aquilo para Isso. meio que para suportar a operação. suportar a operação, exatamente. E aí, com o tempo, ele vai entendendo que, na verdade, A a Amazon tecnologia passa chegou a aí ser a pra- nova forma dele se relacionar com o cliente dele, né? A É a grande pandemia, alavanca. a pandemia para o varejo foi bem, Foi revolucionário. bem importante, né? Tipo assim, eu já falei 500 vezes, que pena que a gente precisou ter uma tragédia sanitária para as pessoas entenderem a importância de você usar, de você enxergar a tecnologia como o teu motor de crescimento, né? E não como o vejo- setor, o banking entendeu Fez isso antes. antes, né? O mercado financeiro como um todo fez isso antes. A maior parte das indústrias só levou Ó, isso a sério na eu pandemia. como sendo uma pessoa que conversa, que tá muito imersa em negócio, né, que gosta de entender, eu vejo até que nem que não tinha vontade. É que o varejo ele vive em cima de margens apertadas, A margem ele tem uma apertada, característica de tem negócio um volume de investimento que é muito alto. isso, que para tecnologia é uma coisa que exige investimento. Faz Eu sentido, não falo, Sonares. e existe investimento, e eu falo que tem que investir mesmo, porque é uma grande alavanca, né? Só que às vezes quando você não está, não sofre uma pressão tão grande, né? É difícil você justificar aquele investimento. É Isso. realmente
Eu trabalhei no varejo. Inclusive, as empresas mais 6 anos, inovadoras, então. eu acho que são essas empresas que conseguem ter um olhar para frente e falar, por mais que não esteja tão claro que eu tenho que fazer esse investimento agora, ou por mais que não seja tão simples eu priorizar esse investimento, se eu não fizer isso agora, a sustentabilidade do meu negócio está comprometida. Então, alguém que consegue olhar mais para frente, vai no futuro, volta e fala, se eu fizer isso agora, eu construo vantagem Ô, Rick, competitiva. qual paralelo você faz Legal hoje isso. com o IA? Voltando no Muito nosso bom. paralelo. Uhum. Muito legal Muito a bom. história aqui, tô deslumbrado. Depois te falo até que a gente tem muitos pontos muito em comum. Nossa história legal. Agora, voltando para 2025. IA. O que você vê que essa onda que foi a Apple Store, que você na hora percebeu e muitas empresas perceberam, outras demoraram mais tempo. O que você está vendo com esse pulo agora com agentes? Será que já dá para enxergar alguma coisa? Ainda a gente está num momento de Dá, muita não, super. névoa aí, de empresas Nada. acordem e comecem agora também a rever os seus próprios modelos de negócio Sim. com base em quê? Não, o IA é uma grande revolução, né? A gente, nos últimos 3 anos, vem desbloqueando uma capacidade computacional Absurda, absurda. Sim. Óbvio que não é um negócio novo, a gente fala, quem trabalha com tecnologia sabe também que há 2 décadas ou mais se vem se falando de IA e aplicada à Sim, medicina, várias coisas, mas Sim. esse lugar da IA generativa, né? Esse lugar das IAs evoluindo para a combinação delas, da IA mais analítica, né, com as LLMs numa camada mais de experiência e de comunicação, tudo isso revoluciona. Essa possibilidade da combinação disso, da criação de agentes, né, isso revoluciona, sim, o potencial do que a gente pode fazer enquanto humanidade. Eu acho que isso é super importante. Óbvio que tem lados aí super complexos nessa conversa. Tem impacto no trabalho, não tem como. Por que tem impacto no trabalho? Né? E eu vejo isso muito mais revolucionário que a internet, inclusive. Por que tem impacto no trabalho? Porque hoje, grande parte da nossa força de trabalho é sobre execução de tarefas. Sim. Tarefas que a IA vai conseguir fazer mais e melhor, porque quando a gente está falando de qualquer coisa que relacione linguagem, dado, capacidade analítica, não dá para a gente, como ser humano, achar que a gente vai conseguir fazer melhor isso do que uma inteligência que está 24 horas por dia se aperfeiçoando Isso. e fazendo isso. Ela não dorme, ela não faz nada. Isso. Ela está fazendo isso. Mas a gente, como humano, eu acho que a gente vai fazer um movimento de como. Então, para onde a gente se movimenta? Então, qual é o nosso papel? Então, como é que a gente pensa? Como é que a gente usa isso? Como é que eu Para coordeno esses resolver. agentes? Gente, a gente tem problemas de IA? complexos enquanto humanidade, a gente tem possibilidades enormes de desenvolvimento econômico, de muitas coisas, se a gente usar isso da forma correta. Eu acho que a gente está num momento de grande oportunidade. Essa questão da complexidade que você trouxe, Rê, tem muito a ver com o que eu acredito, né? Eu acho que esse novo ferramental que a gente tem na mão, acho que a minha hipótese nesse momento é que esse novo ferramental vai permitir que a gente, com o mesmo esforço, resolva problemas mais complexos. Então, Ou o com que menos, acontece né? é, Ou com ou menos até menos esforço. o que eu estou falando assim, considerando a carga de trabalho que existe hoje, né? Eu estou falando assim, a questão basicamente na eliminação de empregos. Não adianta você ser romântico, eu acho que realmente alguns empregos vão ser substituídos, né? Mas novos empregos vão surgir. Isso, gente, é o que né? aconteceu. Se a gente olhar 20 anos a atrás, isso não internet. existia. Eu contei aqui, eu contratei primeiro o UX, não existia o UX. Eu nunca Não falei tinha pro isso, meu não pai que eu queria precisava. ser youtuber. Então, Meu filho acho já que me tem falou uma- isso em algum momento, ainda bem que Óbvio. ele, quer dizer, ainda bem, não Eu sei acho lá. que Então, Podia estar melhor meu que filho nós, né? podia ter- tem uma coisa importante agora, que a reflexão não é como é que a gente se protege, é como a gente se transforma. Como é que a exato. gente evolui, porque Exato. como é que a gente se protege para manter a posição Sim. atual ou para continuar sendo o que a gente é? Não, como é que a gente evolui para aproveitar todo esse potencial que tem aí? Aliás, talvez quem tenha problema seja justamente quem esteja tentando se proteger. Sim, Aí acho que não é esse talvez você movimento. possa ter um problema. Agora, voltando para o teu ponto, como eu vejo, assim, acho que nos próximos anos a gente tem, né? A gente está vivendo anos de revolução. A velocidade com que esses modelos estão, a cada 2 meses, agora está diminuindo, né? Ontem eu vi a Microsoft lançou um novo modelo que transforma imagens estáticas em games. Eu falei, gente, então assim, vai para todas as indústrias. Então, assim, óbvio, como a gente falou, a gente está no começo. Isso. Vai ter ao longo do tempo, que eu vejo muito claramente, quem está acompanhando também, vendo as grandes lideranças de tecnologia falando, a gente vai enfrentar uma mudança de arquitetura importante de tecnologia. Assim como eu gosto de usar imagens, você que fala de negócio, assim como a gente vive em cima de uma arquitetura mesmo física, de casas, ruas, não sei o que, estrutura de cidades e tal, a gente vive os negócios
tudo na Em vida cima de uma para arquitetura hoje em de cima TI. de uma arquitetura de tecnologia, né? De como é que as Sim. coisas funcionam, uma arquitetura front-end, back-end, dados do jeito que estão estruturados, como é que usa isso, as APIs. Isso é assim hoje. Essa arquitetura vai mudar. A gente é como se fosse uma arquitetura do futuro, né? Uma arquitetura nova. Então, vai ter uma mudança grande ao longo dos próximos anos. Isso eu vejo claramente. Quando a gente vê Satya Nadella falando também que SaaS vai morrer, ele está, na verdade, dizendo que toda essa estrutura de front-end, back-end, da forma como acessa os dados, esses workflows que existem, não vai ser assim. A gente vai ter a gente vai ter inteligência na ponta e a gente vai ter uma estrutura de dados, Isso. né? Então, assim, Mais lá do fluido, lado... menos rígido, né? E aí, acho que tem uma atenção nos próximos anos de como é que a gente... como é que as empresas fazem essa migração dessa arquitetura, Tá. né? Para como é que elas olham para os seus dados, porque é um modelo completamente diferente de pensar a semântica desses dados, de preparar Sim. esses dados para esses agentes. Isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Sim. Isso é uma coisa que vão levar alguns anos para acontecer, para habilitar. Mas quando isso começar a acontecer, aí a gente vai ver todo o potencial, a gente vai ver negócios evoluindo, a gente vai ver negócios nascendo e se transformando no potencial dessa nova arquitetura, dessa nova forma, né, dos agentes trabalhando. Enfim, a gente vai ver, realmente O uma coisa de uma alicerce grande evolução. são os dados, né? A gente vem conversando, inclusive falando Sem dúvida, com um sem grande dúvida. entrevistado na última temporada ali, que trabalha com engenharia de dados e dados em altíssimo volume. E a gente falou muito esse paralelo. Cara, quem não tem seus dados hoje, primeiro, obviamente, digitalizados, né? Ainda tem local que ainda pode ter Sim. dado, né, de forma analógica, pouco, mas ainda tem. Mas principalmente não padronizado, espalhado em planilhas, em arquivos. A gente precisa ter Claro. esse petróleo, Sem vamos dizer dúvida. assim, ali bem Sim. consolidado, porque é a partir dele que os agentes vão Claro. poder refinar e gerar valor, né? E realmente poder trabalhar Hoje, esse eu já material. te falo assim, hoje, falando de novo em arquitetura, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo entende, um pouco mais leigo, mais fácil de entender. Eu já vejo que as empresas precisam ter uma arquitetura de sistemas, enfim, Transacionais ali, transacional, normais, contas a importante, pagar, aquelas contas a que receber, o dia Não, a dia. e aquelas empresas que estão bem preparadas e posicionadas do ponto de vista de tecnologia, elas investiram numa arquitetura de sistemas importantes e elas investiram numa arquitetura analítica, que é uma Certo. arquitetura de dados. São Certo. duas arquiteturas complementares. Perfeito. Né? Quem fez isso está mais preparado, começa a evoluir a sua Essa arquitetura aqui de vai. dados para uma arquitetura mais para IA. Né? E vai ter que evoluir também a sua arquitetura para um outro modelo. Entendi. Mas tem muita gente que está bastante estruturada do ponto de vista de uma arquitetura Transacional, mas não tem uma mas a arquitetura analítica, analítica. exatamente. Né? Então, não consegue, Boa não trabalha visão. Big Data, não está ali. Então, tem que começar a investir mais nessa arquitetura analítica. A gente está falando de varejo, por exemplo, né, é onde pode ter muita oportunidade. Por exemplo, os bancos, a indústria financeira entende isso claramente. Então, Sim. investiu numa arquitetura analítica há muito tempo. Sim. Né, e tem esse grande diferencial, trabalha inteligência em cima disso. Recomendo até porque o modelo de negócio de recomendação, o risco, tudo, crédito Legal. do mercado financeiro precisa disso. Perfeito. O varejo que for para esse lado, que já foi, que está mais preparado, está muito mais bem posicionado. Então, acho que hoje, do ponto de vista de negócio, olhando para o futuro, é no que você investe, quais as melhores decisões que você toma de investimento de tecnologia, de arquitetura, nos próximos 6 meses, 1 ano. É esse sempre o olhar, acho que a liderança de O tecnologia ciclo tá tem que cada vez ter mais para estar curto, mais né? preparado para o futuro. Né? Muito bom. Nossa, super atualizado, né? A gente tá falando disso essas semanas com o cliente. Temos uma reunião quinta-feira Legal. para falar dessa arquitetura analítica muito legal. Rê, eu queria voltar um pouquinho para pegar um ponto da sua trajetória, que além de todo esse desafio de revolução, de internet surgindo, um ambiente normalmente masculino, predominantemente né? masculino, Sim. e você como mulher esteve sempre desde da parte de empreendedorismo, né? Assim, Sim. quantas outras empreendedoras na sua época Sim. estavam abrindo empresas de digital? Nem se falava digital, mas enfim, já era. Como é que foi ascender essa trajetória sendo mulher? Você sentiu barreiras? Para você foi natural? Como é que foi esse desafio também? Até porque hoje você é mentora, né, de grupos de Sim. mulheres e tecnologia e tudo mais. Então, queria entender da onde veio essa inspiração de hoje erguer essa bandeira. Legal, adoro, que bom, obrigada pela pergunta, porque é muito importante falar disso, ainda mais nesse universo de tecnologia. Sim, senti muita dificuldade. É diferente, gente, de onde vocês vêm, de onde os homens vêm, de onde as mulheres vêm, a gente parte de lugares diferentes, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de visão e do ponto de vista, a gente vive, não adianta falar, numa sociedade que ela o meio corporativo, ele é muito mais
desenhado organizado para homens, né? Porque tem esse olhar, a gente querendo ou não. Sim. Então, Historicamente, veio sendo historicamente, construído assim. não é, né, é normal isso. Todos nós temos vieses, mas eu tenho, vocês têm, né? E a gente vai ganhando consciência ao longo da vida sobre isso. Então, não é simples, não é fácil. Sempre me vi nesse universo muito masculino, o ambiente de tecnologia é muito masculino. Quando eu me torno, sempre tive que em mesas estar com lideranças, quando eu me torno liderança, né? Que em grande maioria são homens, que têm uma característica de linguagem, de posicionamento, de tudo um pouco diferente. Eu não acho... Bom, eu vou contar primeiro linearmente a história. Tá. E quando eu chego, por exemplo, como diretora executiva, né? Que eu me torno diretora executiva lá na CIT, eu sempre falo isso porque eu era a única mulher de 16 homens. Ah, foi Então, a primeira. em Latam, ali foi a primeira mulher Caramba. de 16 homens. Esse era o cenário. Eu me via nas conversas. Quando eu me vi nesse lugar, eu falei assim, nossa, a minha pergunta que eu me fiz foi, primeiro, por que só eu tô Por quê? aqui? Né? E olho para trás, e às vezes quando a gente vai fazendo uma jornada de trabalho, você vai focando no seu desenvolvimento pessoal e você vai passando. Tive duas gravidez, tenho duas filhas, né? Eu não me apresentei no começo disso, mas sempre começo me apresentando pelo papel que eu acho que é o mais importante na minha vida, que é ser mãe Legal. da Mariana e da Carolina. Que legal. Hoje, duas adolescentes, uma vai fazer 15 agora e uma que tem 11 vai fazer 12, pré-adolescente, mas Boa. são duas mulheres. Isso também é muito forte, Tenho né, duas para meninas mim, também. quando eu tenho esse olhar de me ver cada vez mais sozinha em lugares de liderança, mãe de duas mulheres. Mas você vai se desenvolvendo na carreira e você vai achando que é sobre, né, esforço pessoal, que eu posso ser melhor, tal. Quando você chega e você começa a fazer parte desse processo de liderança de tomada de decisão, você começa a ver que tem várias decisões que são tomadas e tem todo um contexto ali que dificulta realmente para uma mulher um olhar. O modelo, às vezes, até de avaliação, tudo elas chegaram onde elas estão. Que a gente, para vocês terem ideia, a gente chegou a medir lead time da carreira das pessoas, a gente viu que para uma mulher chegar na liderança levava até 3 vezes mais tempo do que um homem. E isso são dados de mercado. E se você for olhar, teve uma pesquisadora que Por foi prêmio conta Nobel. da questão de ser mãe e as decisões, vamos dizer Exatamente. assim, A de abrir maternidade, mão ela de algumas segura, por coisas. exemplo, a carreira. Eu Sim. sempre digo que tem uma Sim, pergunta, toda vez que uma pessoa, que um homem chega e fala, você pai. Descobri que você pai. Ele conta isso no trabalho, pro chefe, pro Sim. líder direto. Ele ouve, nossa, temos que fazer alguma coisa para acelerar sua carreira agora então, que você vai precisar. Né? Agora tem um filho, tem um conjunto de gastos, tem uma Gastos, responsabilidade. Toda vez que uma mulher fala, chega e conta, primeiro que ela Ser já mãe. conta com medo, Sim. porque Sim. né, isso é uma barreira, como é que é difícil, né? Porque como é que eu vou ser olhada? Porque agora parece que uma maternidade tira poder de uma mulher, quando eu acho que é o contrário, ela é potência, ela traz potência para uma mulher, e eu vou falar sobre isso. Boa. Mas a mulher, quando ela já chega com medo, e quando ela conta, o que ela ouve? Ela ouve, nossa, esquece promoção, né? Que agora você está grávida, você vai ter promoção. Como se isso Volte desabilitasse duas tudo casas. aquilo que ela é até aquele momento e tudo que ela pode fazer dali para frente, né? Então, isso já, poxa, tira a mulher do jogo. Então, realmente, o lead time é muito diferente. Então dificulta muito para uma mulher chegar numa carreira de liderança. E quando a gente chega, o contexto ali, ele é um contexto muito forjado, né, pela forma de liderar masculina que está ali. Patriarcal. Que está ali, e eu me questionava, eu falava, nossa, eu estou chegando aqui, como é que eu somo? Mas não é como é que eu E somo, quando você mimetizando um chegou, jeito o de mundo liderar. também era diferente, né? Sim. Era muito mais agressivo do que é hoje. Mas acho que a gente foi evoluindo, mas ainda tem muito para a Ainda gente tem muito, caminhar. ainda Mas eu vejo muita diferença, Rê, por exemplo, da forma como era o mercado de trabalho quando eu cheguei no mercado de trabalho. Por exemplo, meu primeiro emprego em 2000 e como é o ambiente na Performa hoje. Sim, né? para frente que se anda, né? A gente tem que caminhar. Exato. Como eu falei, com humildade, com vontade de aprender. Eu costumo dizer que eu não acho que é uma briga de um contra os outros. Não adianta. Não é sobre quem vai chegar primeiro na linha de chegada. A gente vai ter vencido junto se a gente chegar junto. Uhum. Né? Se a gente conseguir chegar junto. E eu acho também que é um aprendizado, um olhar de curiosidade sobre o outro. Quando eu me vi nesse lugar, eu tive curiosidade sobre sobre os meus pares. Eu buscava conversar com ele, entender modelo mental, como que chegou ali, por que está tomando decisão daquele jeito. E fui tentando entender como é que eu somo, porque não só
Eu não quero. Então, não é agora sobre eu ter o mesmo modelo, passar a ter o mesmo modelo mental deles e a mesma forma de comunicação, porque daí eu não vou estar somando. Não adianta É. nada. Eu vou Tem que ser soma zero. diversidade acaba. Como é que eu somo de forma exponencial, né? Boa. Trazendo diversidade de verdade. Isso. E eu fui percebendo também que era tinha um movimento importante ali, que é um movimento de não só abrir espaço para mais mulheres, Legal. né, para que a gente pudesse ter, então preparar mais mulheres a ter esse espaço, como também ajudar os homens a equilibrar a energia feminina e masculina, né, a trazer o feminino como algo que torna eles ainda mais capazes de estar naquele lugar de liderar. Como assim energia masculina e feminina, Rê? É uma capacidade de equilibrar esse modelo mental que chegou ali conseguindo enxergar só a partir de um jeito, de uma educação, de um jeito de um de olhar pensar. masculino. Uhum. Então, eu sempre digo que você não chega na liderança só, uma mulher não chega numa liderança a partir da sua capacidade, da sua energia feminina. Ela precisa, e isso, se a gente for olhar em literatura, tem até um nome para isso, é o ânimos e o ânima. Ela precisa de uma energia masculina. A energia masculina, ela é super importante para todos nós. Tá associada à capacidade... Bom, está associada a uma capacidade de comunicação mais afirmativa, mais firme, analítica. Tem várias coisas, né? Tem um livro que chama Amor e Poder, que fala sobre isso. Ah, legal. É né? muito Procura legal. esse aí. Fica É, a dica mas- aí Poder, fica a dica. Vamos Mas botar no link aí que depois pra fala que galera. mas ele tem uma frase que ele diz ótima, que ele fala: o poder sozinho ele é devastador, o amor sozinho ele é anêmico. A combinação dessas duas coisas tornam a gente muito mais completa, né? Então tem uma coisa Faz todo sentido. tem uma coisa então Questão que eu do acho que eu sempre então eu sempre pensava isso, como é que eu ajudo a esse grupo Aham. a também ter um olhar diverso, também pensar sobre uma outra perspectiva. Você entende que trazer você trouxe o amor para esse grupo, Então, assim. amor é uma palavra usada no eu tô livro, usando nessa do livro. forma do A livro. do livro mesmo, é bem mas entre eu aspas. acho que não é sobre isso, mas é sobre quando eu decidi que eu ia terminar, e a gente não chegou nesse capítulo, mas que eu decidi agora, faz 4 meses que eu decidi que eu ia fechar minha carreira executiva ali, né? Então foram 20 anos. Eu ouvi coisas assim, quem vai fazer o que só você faz aqui agora? Então, eu acho que é esse olhar de E tem qual- um item, né? Uma coisa que você adiciona e tal. Mas Então, qual foi tua motivação para parar? eu... Porque você eu tinha entro 1000 nesse capítulo. motivações para seguir. Sim. Deixa eu terminar a fala das vamos mulheres, chegar eu lá. entro nesse Claro, capítulo aí que são vamos chegar assuntos lá. diversos. É. Tem a ver, mas são assuntos diversos, né? Então, mas assim, eu acho que tem essa característica de entender o que a partir do feminino eu entrego aqui, e de abrir espaço também para que mais mulheres consigam chegar muito mais preparadas nesse lugar para somar, né? Enfim, tem muita E lá complexidade, dentro mas você tinha essa bandeira, vamos dizer assim, isso foi Sim. algo, sei lá, criou-se algum programa de Sim, mulheres em sim, tecnologia, sim, vocês tínhamos chegaram formalmente a Sim, estruturar, que tinha a uma gente teve já agenda de edições. aceleração de mulheres para tecnologia. Isso, A gente legal. estruturou um modelo de mentoria, que era alta liderança, que era praticamente toda masculina, mentorando as mulheres do ponto de vista de liderança para o crescimento ali nessa coisa. Boa. E nesse programa a gente tinha uma prática de mentoria invertida. As mulheres mentoravam Ai, os que homens, legal. os líderes, sobre esse olhar feminino do que é ser uma mulher numa jornada para a liderança, das dificuldades, das barreiras, a maternidade, enfim, todo esse processo que foi muito legal, Muito porque era um legal isso, processo hein? duplo de aprendizado. Eu também tive chance nessa jornada, né, me envolvi com agendas para além da empresa. Eu acho que é um olhar onde você vai buscar repertório, então, com comunidades de mulheres de lideranças fora. Eu cheguei na Bitumami, que é uma comunidade de mães, Sim. né, fundada pela Dani Bitumami. Bonitinho, não? Junco, que tem o objetivo de tornar mulheres livres, líderes e livres economicamente, principalmente mães, que tem esse olhar para a maternidade. Me tornei investidora anjo da Bitumami, que é uma startup. Então, tive Temos muito uma nesse cliente, uma contexto. startup que veio da Bit1, É? é mentorada lá. Que legal. Exatamente, eles aceleram. É. Então, assim, acho que foi um processo de aprender e de entender, de ampliar o olhar sobre isso também. Aí acabei sendo convidada por um programa que é a Mentorela, que é um programa de mentorias para mulheres, junto com a ONU. Então, fui 2 anos mentora de um programa assim, junto com o Pacto Global da ONU, ajudando as empresas que são signatárias do plano, mentorando mulheres executivas dessas empresas, ajudando elas a acelerarem a carreira delas também nas empresas. Então, me envolvi muito nesse contexto, né? Legal. E aí, então, só falando um pouco, então, sim, Muito legal. é diferente chegar num lugar de liderança. É muito mais difícil sendo mulher. Os números mostram isso. Sim. Acho que a gente vem evoluindo enquanto sociedade quando a gente olha para isso como algo intencional. E acho que as empresas precisam olhar com isso com intenção. Isso que eu ia te perguntar agora, o que nós, homens, podemos fazer Eu para... acho que tem que olhar com intenção, tem que olhar os ajudar. números, tem que medir. Não existe. Se você não tá, o que você não vê, você não tem.
Tá bom. Então, você precisa enxergar, precisa medir, precisa olhar como é que está a carreira, como é que está a aceleração, quanto tempo, medir, olhar números mesmo, números de mulheres, números de promoções, tentar entender onde estão as causas. Não tem problema se a gente não está fazendo tão legal como a gente poderia, mas se interessar e querer fazer tão legal, melhor do que a gente está fazendo, eu acho que é um passo, né? Então, acho que essa palavra intencionalidade é super importante. Boa. E para todos os tipos de minorias, né? A gente vive num país muito desigual, né? Então, tem outras minorias que a gente, do ponto de vista de educação, de raça, de tudo que a gente poderia olhar com um olhar de como é que a gente pode ser mais inclusivo e dar mais oportunidades. Acho que essa é a palavra. Ano Então, pra passado nós tivemos fechar um esse ponto programa de mulher. formação de talentos 100% para mulheres, né? O Forma Que foi um legal. programa Isso é focado super bacana. e mulheres que querem entrar no setor de tecnologia, zero experiência, Uhum. não experiência nenhuma, quero entrar, justamente entendendo que essa barreira de entrada ela é alta, né? Legal. Então, assim, como se fosse o nosso programa realmente de formação, treinamento, e absorvemos, né, uma parte para Legal, nós, uma parabéns. parte para clientes, a gente indicou para clientes depois desse período de formação, de treinamento, mentoria em projeto, né? Tipo, a pessoa entrando e acompanhando, entrando nos hits, nas cerimônias de projeto. E hoje temos boa parte, né, da nossa equipe ali de desenvolvimento júnior e vem crescendo. A gente tem gente que veio do programa que hoje é tech lead, que é arquiteto. Que Que é legal. de 7, 8 edições para Que trás. bacana. Então é um programa que a gente tem bastante orgulho. Orgulho. Então tá rodando agora. Inscrições abertas essa semana, inclusive no Forma 2025. Que legal. Aí, a mulherada assim que está atenta para aproveitar. Boa. Mas deixa eu voltar para a tua pergunta, então, Isso, sobre a agora, decisão. Léo, eu acho que, como você falou, tive uma sorte na vida de fazer 20 anos de uma história incrível no core da tecnologia e uma empresa que abriu capital fora do Brasil, vivi a experiência toda, Você essa chegou aí lá experiência pra toda que eu fora? contei, a gente contei toda essa experiência para vocês. Em 21, né, aceitei Abre Capital em Nova York, vivi, era diretor, estava lá, estava na Bolsa de Nova York, vivi essa experiência, vivi a Legal. experiência de trabalhar depois de alguns anos numa empresa capital aberta, respondendo para o mercado, o mercado americano Muda super bastante coisa, né, regulado, Rê? muda bastante coisa, mas tem muito aprendizado também, né? Então, vivi esse aprendizado, nossa, intenso. Então, eu tive muita sorte mesmo. É uma história linda, que eu tenho muito orgulho, com pessoas incríveis. Mas eu acho que estava na hora, eu senti que está na hora de... Eu acho que com essa revolução toda de IA também, que eu queria, de uma forma um pouco mais protagonista, conseguir ter agenda para fazer novos projetos. Legal. Né? Acho que trazer todo esse aprendizado para novos projetos. Então, já sentia isso. Eu não quis sair de uma posição executiva para ir para uma posição executiva. Eu falei, não, quero, né, honrando tudo que eu acumulei e que aprendi, trago até aqui, trago comigo, mas daqui para frente eu quero abrir novas possibilidades. Então, e foi um pouco dessa motivação. Eu acho que tinha um olhar assim para frente. Eu sou uma pessoa que pensa muito futuro. Que o tempo inteiro pensa futuro. Eu sou muito conectada à estratégia. Quando contei para vocês que eu vim para esse lugar da estratégia, que a gente ajuda a pensar a estratégia, me apaixono por esse tema, passo a estudar muito sobre estratégia, passo a desenvolver ali mesmo, né, onde eu estava, muito trabalhos de estratégia com a alta liderança das empresas, e eu acho, e me encontro, falo que eu sou nesse lugar, um lugar de pensar a tecnologia com negócio num nível muito mais estratégico. E eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso agora nesse momento da minha vida de uma forma mais protagonista fora. E aí, quando eu saio, eu monto... A primeira coisa que eu faço, na verdade, é montar um programa de mentoria para mulheres, para acelerar mulheres para carreiras Legal. de liderança. Inclusive, a Ana Gabriela, Sim. que trabalha com você, está comigo. Foi uma das Através dela mentoradas que a gente que eu conseguiu. selecionei. São 5 mulheres só nessa primeira turma. Acabei de abrir a segunda turma, já está Que chegando legal. várias inscrições, está sendo bem legal. Eu quis fazer isso como um jeito de realmente intencional de parte da minha energia produtiva, né, e do meu trabalho ser para dividir, entregar o ouro do que eu aprendi nesses anos para mulheres. Boa. E mulheres que estão ali, também eu falo, não é um começo de carreira, é mulheres que estão ali chegando nesse lugar do desafio da alta Da liderança. liderança. Então, são 7 módulos estruturados que eu tenho assuntos, temas estruturados e que eu dou para elas Tem um nome, individualizadas. programa, pessoal, procurando Não, é um assim, programa de mentoria em inovação e tecnologia para mulheres. Então, são bem estruturados. Eu fiz isso. Mas para o pessoal encontrar através das suas redes mesmo, Renata Feltrin. Isso, as informações estão lá. Boa. E eu tenho feito um trabalho de advisory para algumas lideranças, um CEO de algumas empresas.
E eu estou agora dando contorno, um formato numa empresa de estratégia para tecnologia, de estratégia e tecnologia, com sócio também, Legal. para grandes empresas, né? Trabalhos de estratégia para grandes empresas, justamente para esse momento, muito ligado ao que eu falei para vocês. A gente enxerga muito Sim. claramente o que vai acontecer com tecnologia nos próximos anos Uhum. e como é que a gente ajuda as empresas a pensarem quais as melhores decisões que elas precisam tomar para os próximos anos de negócio, de movimento de negócio, onde estão as oportunidades adjacentes, novas avenidas de crescimento para elas, como tecnologia se pluga para ajudar nesse processo, né, de crescimento, de saltos de crescimento, e que decisões elas podem tomar melhores, já se antecipando com possíveis cenários que vêm pela frente. Então, estou dando contorno nisso, vou começar a contar um pouquinho melhor sobre isso Tá bom. nos próximos meses. A gente já Legal. começou uns trabalhos, tem um kickoff de um projeto grande essa semana. Estou Legal. super feliz com isso. Então, assim, eu acho que eu vi... E não foram decisões, no momento que eu saí mesmo ali da carreira, eu não tinha isso tudo desenhado. Nem o programa de mentoria eu tinha. Eu falei, não, eu quero Mas deixar o um ócio é espaço do super não- criativo. deixar um espaço do não saber, Não, sabe? Do, profissional como do você, deixar o que a vida vai rapidamente vir. vai surgem oportunidades, porque assim, Eu a- acho a que tem uma coisa histórico muito você tem. legal, que é quando você constrói a tua história também eu falo que eu trago todo mundo comigo, querendo trazer as pessoas com você, os teus aprendizados, sendo grato, construindo. Uhum. Quando você constrói reputação, a tua reputação chega antes de você. Isso, Então, eu acho que nesse momento, começou a surgir várias oportunidades, vários amigos, pessoas procurando, falando o que você está fazendo, a gente queria fazer coisa junto. Isso. Ou estamos precisando aqui de um trabalho de advisor, vem me ajudar. Então, aí a coisa vai tomando forma, Legal. né? Vai tomando forma, eu com um olhar também de intencionalidade de pensar onde eu quero colocar. E eu tenho alguns critérios hoje, tá? Samir, eu tenho, meu Tem que critério fazer é suas escolhas, é. com quem vai estar do meu lado, que Aham. para mim é o meu critério principal, tem que ser com quem vale a pena, com quem eu gosto de estar, com quem... Se eu puder escolher quem fazer grande também, ajudar a fazer grande é muito, muito legal, muito bacana, porque para quem a gente pode... Eu No tenho, sentido de tenho escalar clareza... um negócio, No assim, sentido, ou não? isso, no Tá. sentido de ajudar a desenvolver negócios, do ponto de vista da mentoria também, né? Eu Sem tenho dúvida, a oportunidade de sem escolher dúvida. quem eu quero ajudar a fazer grande, então isso Tá é bom. muito legal. E se eu puder, através de todos os projetos que eu estou envolvida, poder estar gerando impacto positivo, seja impacto de negócio, seja impacto social, enfim, Boa. é um critério que eu, hoje, na minha vida, tenho o privilégio de poder ter. Então, foi por isso, acho que querendo fazer essa expansão de um movimento mais protagonista. Cara, que legal, porque, tipo assim, quando a gente Animal. olha a sua história dentro da empresa, né, e o momento que o mundo tá, por isso que eu te falo, você tinha todos os motivos do mundo para seguir, porque ainda tem muita coisa para ser construída, né? Sim. Mas realmente você pode continuar construindo muita coisa de uma Sim, posição sim, completamente sim. diferente, né? A experiência é sua, tá com você, esse conhecimento ninguém tira de você, e realmente o fato de você ter tempo disponível te habilita a fazer coisas novas, Sim. né? Senão você ia acabar estando ali no Diversificar. seu dia a dia de trabalho, que eu duvido que você teria tempo para fazer o que você está fazendo. Talvez nem as mentorias você conseguisse, talvez você conseguisse mentorar uma ou duas, mas não 8, Sim. né? Porque é uma atividade que toma tempo Sem dúvida. para você acompanhar, né? Porque eu vejo a questão da Eu ia mentoria. perguntar isso, como é que você consegue conciliar? Porque, A questão da assim, mentoria eu consegui. com acompanhamento, É. ela é completamente diferente, porque tem aquela... Muita gente chama de mentoria o que eu chamo de bate-papo. Uhum. Se você me Exato. procura uma vez para tirar uma dúvida, eu te coloco minha posição e nunca mais eu falo com você, eu não encaro isso muito como uma mentoria. Eu encaro isso como, beleza, Sim. foi um papo legal, Sim. Conversa pontual. conte comigo, mas, cara, eu tô te colocando a minha visão e daqui para frente você... Um programa de mentoria estruturado, ele é um pouco diferente. Igual você falou, Léo, não, eu tenho módulos, Sim. eu converso com a pessoa, eu vou medir se ela evoluiu, não evoluiu. Vou dar um spoiler para você, né? A Ana vem falando comigo, a Ana tá apaixonada, né? Que tá sendo A Ana tem um potencial enorme. que uma tá potência sendo incrível. maravilhoso Estamos para construindo ela muita e coisa etc. Não, eu adoro trabalhar com ela. A Ana Inclusive, é- ontem a gente teve uma sessão muito boa. a Ana é figuraça. Eu adoro trabalhar com ela. Ela provoca muito a gente. A Ana tem um estilo provocador que eu gosto, né? Bastante. Mas o que a gente estava falando, você mentorar alguém, eu acho que não tem, assim, minha humilde opinião, não tem maneira melhor de você devolver um pouco para a sociedade do que você recebeu do que dessa maneira. É bem a história da multiplicação. Talvez você não consiga mentorar 1000 mulheres, entendeu, Rê? Mas se você mentorar 8,
essas 8 ascenderem. Sim. Cada uma É sobre mentorar mais 5. Essas 5 ascenderem. Sim. Né? Aí já são 40. Cara, daqui a pouco o teu impacto Sim. foi gigantesco. Sim. E as pessoas têm me perguntado até, tem um amigo que está na frente da liderança de uma empresa me mandou mensagem essa semana que eu abri a segunda turma. Você está fazendo só para mulheres? Você não está mentorando homens? Eu falei, olha, nesse momento é um instrumento intencional para mulheres Para mesmo. mulheres, Porque é exatamente isso. Eu não vou ter tempo de escala para fazer, porque eu também não estou lançando, isso não foi um infoproduto, que agora tem Sim. muito, turma, lança, entra aqui. Pô, eu ia fazer essa pergunta, Agora, acabou que eu clique tava... aqui, né? E aí, sei lá, turmas de 100 pessoas, dá uma aula, não é sobre isso, é sobre o impacto na vida de um ano a ano, né? Na vida Legal. de cada um, até porque cada uma vive Pra um você contexto. poder A dar Ana, um por exemplo, está foco. voltando de Isso, licença da maternidade. É um momento muito importante na vida de uma mulher. Como é que você concilia essas duas coisas? Tem um conjunto de características individuais de cada uma que precisam ser consideradas na hora em que você quer fazer um trabalho intencional de movimentar a vida dessas pessoas, né? Então, envolve todo um conhecimento técnico e envolve energia do processo, sim. né? No dia que eu tenho várias mentorias agendadas, no final do dia a minha energia tá assim, eu falo, como é que eu, né, esse dia, intencionalmente também, o que eu faço para me nutrir, porque não é só sobre dar energia, né? Então, sem dúvida, eu não teria tempo se eu tivesse... Então, agora, e uma coisa... Eu fiz um post sobre isso até. Uma coisa muito interessante que eu desenhei para minha carreira é que, a partir de agora, já que eu tomei essa decisão bold, né, eu estou tentando buscar um conceito de me manter num conceito de carreira líquida. O que é isso? De conseguir me espalhar, de conseguir... somar em atividades, enfim, em atuações que se complementam, que somam entre si, mas que elas não são... acho que também chega um momento na tua vida que você consegue estar mais maduro, e você só consegue fazer isso quando você está num lugar mais estratégico, porque você está num lugar mais operacional, com uma cabeça mais operacional, você nem consegue se dividir. Você nem consegue atuar de uma forma que você se espalha. Mas quando você chega num lugar mais que você tem uma cabeça mais estratégica, você consegue atuar de várias maneiras. Então, esse conceito de carreira líquida, conseguindo impactar, né, negócios, pessoas, atuar em vários business também, de vários jeitos, né? Fazendo coisas que são boas para a sociedade, que geram valor econômico e te nutrem também. Né? Então, conseguir desenhar essa configuração algo que eu escolhi, que eu estou escolhendo, que eu estou fazendo. As pessoas perguntam como é que você dá conta de tanta coisa. Eu acho que é aplicar essa visão estratégica, saber dizer não também, porque nem tudo você vai conseguir fazer. Saber exatamente, ter critérios muito claros, saber exatamente o que eu quero fazer, com quem eu gostaria de estar. Muitas vezes, eu começo a fazer uma coisa nova porque abri oportunidade com alguém que eu acho que não dá para deixar de passar, fazer algo com essa pessoa. Você chegou porque a ela dar é tão aula espetacular. alguma vez? Não, sim. Já dei aula. Já deu dei aula aula na SPM sobre Agile Growth, inclusive sobre modelos ágeis de desenvolvimento. Que é algo que eu gosto muito de fazer. Eu dou aula também intencional para promover essa troca, essa devolução. Aprendo demais, é uma Sem coisa que eu ia te dúvida. perguntar. Você não tem como. O melhor jeito de aprender é ensinar. Isso. Não tem Então, como. Você tem que aprofundar para poder me ensinar dá alguma qual que é a matéria mais nova que surgiu, que eu vou estudar isso daí para poder, né? Então você aprende, eu vejo que eu aprendo muito mais do que os alunos. Eu já dei muita aula, mas eu gosto muito, por exemplo, a mentoria, de certa forma, é um jeito de Isso que eu ia te perguntar, você sente conhecimento. essa mentoria inversa ainda acontecendo? Fiquei muito curioso com essa questão da mentoria invertida, né, que você comentou. Hoje eu entendo que é para você acelerar. O quanto você percebe que uma mentoria você te ajuda a realmente se tornar também uma pessoa, um ser humano melhor? Sim. E se tem alguma técnica para fazer aumentando o isso? repertório, né? Você vai conversando com pessoas, você aumenta teu repertório. Eu acho que naturalmente você acaba se tornando uma pessoa diferente. Não tem jeito mais legal de aprender do que com outra pessoa, né? Então, é isso, minha história de vida foi isso. Como trabalhando numa empresa de serviços de consultoria de tecnologia, conversando sobre vários negócios diferentes, conhecendo pessoas diferentes, você vai aprendendo o tempo inteiro sobre o repertório, sobre negócios, sobre pessoas, sobre culturas e tudo. Dá uma dica, global, assim, aí, interesse próprio agora, né? Não para o podcast. Mas muito interessante, acho que para todo mundo. Como criar esse ambiente de segurança, talvez até psicológica, lá voltando na empresa, para permitir essa mentoria invertida, né? Porque hoje, muitas vezes, o que a gente vê e ouve, né, profissionais falando é que, assim, cara, eu tenho um feedback para dar, muitas vezes, para o meu gestor e não sinto que posso
Dá. Como é que você conseguiu, Tá, vou te vocês dar- conseguiram te dar- criar Uma esse das ambiente coisas que eu realmente para, por exemplo, mulheres Trocar. darem essa mentoria invertida para altos executivos, por Foi exemplo? um desafio muito grande mesmo, porque, e aí eu vou voltar, um dos temas da minha mentoria era a comunicação estratégica, e nesse tema eu falei muito sobre comunicação não violenta aplicada ao ambiente corporativo. Foi uma coisa que eu fui estudar ao longo da minha história Sim. também, porque o primeiro que a gente foi falando, a IA vai tomar conta de algumas coisas, tem coisas que ela não vai, que é a capacidade de comunicação e conexão humana. Né? E se você for estudar neurolinguística, tudo que tem se falado sobre isso, neuroplastia, especialmente agora, os estudos sobre isso, você vai ver que o cérebro humano, ele não foi feito para pensar, ele foi feito primariamente para se conectar, para gerar conexão com outro ser humano. Tem um livro que chama Supercomunicadores, que é do Charles Duhigg, que escreveu O Poder do Hábito, que é um livro mega famoso, né? Ele escreveu um livro novo que chama Supercomunicadores. Ele fala isso claramente. E ele fala, o cérebro humano, ele nasceu para se conectar, não para... Acontece que a gente, principalmente no ambiente corporativo, a gente está ali para pensar e fazer. Pensar e fazer. A gente não está... Sentimento não é lugar, né? Não tem lugar no ambiente corporativo, ou pelo menos esse é o padrão, né? Não tem lugar para sentimentos. As pessoas não estão aqui para falar de sentimento, não somos psicólogos, não tem psicólogo aqui que a gente vai falar. Mas as pessoas tomam decisão não é porque elas pensam, é como elas estão se sentindo. Se elas estão com medo, se elas estão empolgadas, se elas estão felizes. É por isso, é assim, com base no que elas sentem, mesmo se elas racionalmente não estão entendendo isso, que elas tomam decisões. Verdade. Então, para que você crie um ambiente seguro, para que as pessoas... Você precisa gerar conexão. Né? Você precisa ter uma conversa é capaz, primeiro, de uma escutativa, de ouvir o que as pessoas estão trazendo. E elas trazem, para além do que elas estão falando, elas trazem sentimento. É preciso ser capaz de você se tornar tentar entender o que aquela pessoa está sentindo quando ela está falando comigo. Aí a comunicação não violenta traz uma técnica. Quem faz mentoria comigo aprende a técnica de como é que você constrói isso, que você constrói conexão e para depois você construir alguma coisa com aquela pessoa. Né? Você conseguir... entrar nesse lugar de, dado que é esse o sentimento que está criado aqui, o que é essa necessidade, porque por trás de todo esse sentimento tem uma necessidade, é isso que a comunicação não violenta fala também. Sim. Como é que a gente resolve essa necessidade? Como é que junto a gente constrói algo para resolver? Então, eu acho que é para esse lugar, sabe, são para esses lugares que a liderança tem que começar a se habilitar para que a gente possa, para que você possa desenvolver outras pessoas de verdade. Para o mentor, ou para a mentorada, ou para o mentorado. Não, esse treinamento eu dou na minha mentoria para as minhas mentoradas enquanto liderança. Acho que as lideranças têm que ser capazes de gerar conexão para conseguir entender necessidades das pessoas para conseguir conectando resolver. com a tua pergunta, Samir, né, para a gente poder implantar um negócio desse na empresa, é isso. A gente vai ter que gerar um ambiente de confiança. Exato. E isso, de novo, vai passar por muita intencionalidade, né? Porque por mais que a gente tente deixar um ambiente aberto, você sabe os desafios, né? Do tipo assim, na hora de alguém dar um feedback pro Samir, ela não pensa que tá dando feedback pro Samir, ela fala assim, puta, agora eu vou ter que falar com o COO sobre algo. É difícil, muito complicado. Muito complicado. E conexão, ela é uma coisa também que necessita intencionalidade e tempo. Às vezes, tem uma frase também da comunicação não violenta que fala, muitas vezes é muito mais poderoso gerar só a conexão do que resolver um problema. Então, se você conseguir gerar, né, fazer um esforço em que você gera a conexão, depois você vai resolver os problemas de forma muito mais fácil. Mas quando você entra só querendo resolver o problema... Livro, Velocidade da Confiança? Não li esse. É bom. Exatamente sobre isso. Tudo converge para isso, entendeu? De primeiro você estabelecer uma relação de confiança. Se eu estabeleci uma relação de confiança com você, é aquela história, tipo assim, por exemplo, quando o André, que é o nosso outro sócio, chega para mim e fala assim, né, desculpa meu francês, falou, porra, Léo, você cagou, hein? Eu tenho certeza que ele não tá me criticando. Ele tá me dizendo que em determinado momento eu tomei uma decisão que não foi a melhor para a empresa. E ponto final. Cara, na hora, aquilo já ativa em mim um modo escutativa. Preciso ouvir o que esse cara tá me falando, porque eu sei que ele tá gastando o tempo dele para me melhorar como pessoa. Você só consegue destravar isso rapidamente com confiança. Em quem você confia plenamente. Exatamente, tem que ser confiança plena. Porque senão começa uma conversa de você Não querendo me proteger, não. Você Mas peraí, ele tá... O cara chega pra mim e fala assim, você cagou? Já, primeira coisa na minha mente, pô, quem é você pra falar assim comigo? Você já se arma de... Acabou. Daqui pra frente não tem mais comunicação. Exatamente. Não tem mais comunicação. Né? Vai ter um embate. Né? E aí nem sempre as coisas passam por convencimento.
né? Por consenso. Sim, sim. Às vezes você vai me trazer alguma informação, eu vou ouvir ativamente, mas eu não necessariamente vou concordar com 100% do que você falou. Sim. Mas amei que você trouxe seu ponto de vista. Isso me melhorou. Sim. Né? E tem muito sobre também, quando você vai entendendo, se habilitando, se instrumentando para conversar, se entender que as pessoas muitas vezes concordam na necessidade, mas elas discordam na estratégia de uma solução, exato. de como resolver. Sim. Então, se você vai entendendo isso... Concorda com o conteúdo e discorda da forma. Às vezes e aí fica... Aí, às vezes, você tem um conflito que você não consegue avançar sobre a estratégia, né? E aí, óbvio, você também se instrumenta de como é que você... Sim. gerenciar conflito, de como é que você chega numa solução, como é que você traz as pessoas para construir juntos. Eu acho que essa é a grande habilidade da liderança a hoje em gente dia. acabou de entrar num assunto, Rê, que a gente precisa de mais um podcast total para desenrolar. Infelizmente, como sempre, na hora que tá chegando no final... Parece piada, né? Piada, né? Mas eu vou fazer minha legal. última pergunta, tá? Gosto muito de encerrar com essa pergunta. Primeiro, te agradecer aí, passou voando aqui o bate-papo. Vamos marcar próximos aí, ou gravando ou não, porque acho que adorei, assim, a sua história, o que você tem realmente para agregar. Tem muito para agregar para a performance, para nossa liderança feminina toda e masculina Obrigada também. pelo feedback. Todos e todas. Para encerrar aqui, você já dá mentoria. Que mentoria você daria para você mesma, se você pudesse voltar lá para Belém do Pará, a Renata começando ali, voltar no tempo com o repertório que você tem hoje, o que você falaria para a Renata que estava ali ainda tomando essa decisão de que caminho seguir? Eu acho que eu diria, sempre que me faz essa pergunta, como eu tenho uma filha mulher, eu me vejo nela. Legal. E eu acho que eu diria, primeiro, né, tem uma coisa que eu aprendi e que vem muito para esse meu momento agora, quando eu escolhi nesse momento. Eu aprendi uma frase que eu falei, nossa, que bom que eu ouvi essa frase quando eu ainda tenho filhos pequenos, que eles ainda vão escolher toda uma vida profissional, vão chegar nesse lugar aí, né? Que era assim, a gente não deveria dizer para as pessoas, por exemplo, quando ela está escolhendo uma faculdade, quando ela está nesse momento, o que você quer ser? A gente não deveria dizer isso, porque eu olho para minha filha de 15 anos, ela já é muita coisa. Ela é muita coisa, né? E dizer para ela o que você quer ser, eu já estou tirando potência dela, não estou dizendo que ela não é nada. A pergunta que a gente deveria fazer é por onde você quer começar? Boa. Então, eu acho que eu diria que é a pergunta que eu me faço agora. O que eu quero começar? Eu estou começando um monte de coisa, né? Estou fazendo várias coisas, porque são as coisas que intencionalmente eu quero fazer. Então, eu acho que eu diria para mim mesma, não fica preocupada em querer ser alguma coisa, fica preocupada fique atenta em experimentar o que a vida te traz de oportunidades. Fique atenta nas pessoas com que você tem que estar próximo para aprender. Se mantenha curiosa o tempo inteiro, né? E se mantenha humilde e não perca as oportunidades de aprender coisas novas. Eu acho que eu diria exatamente o que eu digo para minha filha hoje. Ela está super empolgada de fazer medicina. Ela, mãe, eu acho que eu vou fazer medicina. Tem exemplo da família, a prima faz, a minha irmã, que a madrinha dela faz e tal. Ela gosta de ciências. Eu falo, que legal, filha, começa por aí. Vai ter tanta coisa agora na área de biomedicina, de coisa que tem tecnologia para aplicar. Começa, porque que bom que você está interessada nisso. É um começo legal. Eu nunca gosto de dizer para ela que bom que você vai ser médica. Vou usar com as minhas filhas, tá? Comece por aí, né? Vou usar com as minhas filhas, tá? Vou me apropriar dessa dica aí. Obrigado. Obrigado, vou usar. Com certeza aí para as minhas. Uma de 11 anos, leveza, outra menorzinha. Né? Traz leveza para a vida. Abre caminhos em vez de fechar. Boa. Eu tenho uma das minhas mentoradas que me falou, Rê, depois eu começo, a primeira mentoria é um mapa, chama Mapa de Futuro. Construo com ela Mapa de Futuro. Investiga a potencialidade delas, tudo começa a desenhar um olhar para frente e tal. E eu abro esse olhar, falo, olha, tem uma figura que desenha um olhar cheio de possibilidades para frente. E uma delas me falou, na segunda mentoria, falou, eu queria te agradecer e te dizer uma coisa que há 12 anos eu tentava fazer uma coisa que eu não conseguia começar a fazer depois do nosso primeiro papo. Falei, o que foi? Ela falou, eu tinha o exercício de escrever uma carta para mim do futuro, carta do futuro para mim, e eu não conseguia fazer isso. E eu acho que eu não conseguia fazer isso porque eu acho que tinha que ser determinismo. Na minha cabeça tinha que ser determinismo exatamente o que eu ia ser. Hoje eu entendi que é sobre, eu posso ser muita coisa, sobre abrir possibilidades. Eu falei, pronto, já valeu. Esse caso não é determinístico, esse é generativo. Eu falei, já valeu, né? Porque eu acho que você pegou o espírito da coisa. Legal. Quero te agradecer demais o papo, foi um episódio sensacional, o bate-papo fluiu de uma maneira... Você tem muito conteúdo, você fala de uma maneira leve, isso é muito legal, né? Eu acho que a gente deveria... Eu vou copiar seu amigo lá, se você for abrir vaga para homem,
Avisa aí, pô. Pro programa exatamente não, mas a gente vê outros formatos. Boa. Para esse programa Beleza. especificamente vê outros Muito formatos. bom. Rê, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada Acho que o a vocês. bate-papo foi maravilhoso. Performa tá à sua disposição para o que você quiser. Use a gente como laboratório para qualquer experiência que você queira fazer. Tamo junto. Obrigado, viu? Obrigada pela abertura, foi uma honra estar aqui. Parabéns pelo sucesso da Legal. plataforma. Muito Obrigado. obrigado. Sigam em frente. Vamos Obrigado. junto. Valeu. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, interage, galera. O objetivo é a gente fazer o Se conhecimento inscreve na chegar mentoria, né? a uma... Meninas, Da Renata, inscrevam-se na meninas. mentoria da Renata. Fica na fila aí. porque- Mas o importante é vocês interagirem para a gente conseguir fazer esse tipo de conteúdo chegar ao maior número de pessoas possíveis para a gente ser cada vez melhor. Beleza? PQP, galera. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.